O Quilombo dos Palmares. O que é Quilombo e quem foi Zumbi dos Palmares? Lembrando o período de invasão no Brasil, também chamado por período de descobrimento do Brasil pelos europeus, no período de 1624 a 1654, o Brasil foi invadido por holandeses, o que fez com que houvesse um crescimento na população de um quilombo chamado Quilombo dos Palmares. Será que vocês já ouviram essa palavra antes? Vocês sabem o que é um quilombo? Os quilombos antigamente surgiram a partir de comunidades de resistência para pessoas escravizadas que tinham conseguido fugir da tortura que era viver a escravidão. Essas comunidades elas ficavam em locais de muito difícil acesso, normalmente em mata fechada, para que os fazendeiros e pessoas que escravizavam outras pessoas não conseguissem chegar. Essas pessoas elas acabavam trabalhando na intenção de conseguir sobreviver e algumas vezes conseguiam agir em comércio. Apesar de terem sido criadas na época da escravidão, as então chamadas comunidades quilombolas continuam existindo até hoje e as pessoas que habitam lá têm direito à própria terra. Como a escravidão ela não existiu somente no nosso país, essas comunidades de resistência elas existiram também em outros países, como por exemplo no Equador, na Nicarágua ou em Honduras, por exemplo. Agora voltando para o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ele se localiza numa região que vocês devem conhecer como Estado de Alagoas. E como eu disse, devido à invasão de holandeses, houve um aumento da população nesse quilombo, certo? Com esse aumento em Palmares, foi preciso criar vários núcleos, tipo vários grupos de povoamento que eram chamados de mocambos. Os principais tinham o Macaco, Zubupira, Tabocas e Zumbi. A quantidade de habitantes era tão grande, mas tão grande, que a área em que eles viviam era muito comparada com Portugal. Chegavam a ter até 20 mil habitantes. Essa população ela conseguiu sobreviver graças à caça, à pesca, à coleta de frutas como abacate, manga. Conseguiram sobreviver também por conta da agricultura de feijão, cana-de-açúcar, banana, laranja, mandioca e também por conta do artesanato, que era através de quê? Cestas, de tecidos, cerâmica, através da metalurgia, certo? Lembram que eu falei que parte do trabalho deles era direcionado ao comércio? Então, o que sobrava dessa produção deles, o que eles conseguiam coletar, era trocado, era vendido em troca de munição. Um dos chefes e líderes desse mocambo foi o Zumbi, o chamado Zumbi dos Palmares. Ele ficou muito conhecido por conta da sua destreza e astúcia durante as guerras. Foi líder por mais ou menos 15 anos, até que um dia o mocambo do Macaco foi invadido e ele acabou sendo machucado. Ele ainda conseguiu sobreviver, porém, um dos quilombolas acabou traindo ele e entregando. Assim, ele foi morto e decapitado, ele teve sua cabeça cortada e exposta em praça pública. Zumbi foi um grande líder e protetor para o seu povo, e por isso ele é visto hoje em dia como símbolo de resistência e uma figura que deve ser lembrada na Semana da Consciência Negra.